Coronavírus é uma pandemia que cria uma situação aguda. E na análise que a gente faz aqui na escola, nós temos aí um déficit tecnocultural que agora só ficou mais evidente, mais explícito. Mas esse déficit já vem acontecendo. No Brasil, que é um país que cresceu 7 vezes, 30 milhões em 1900 para 200 e tantos em 2020, nós crescemos 7 vezes. Esse déficit tecnocultural já está explícito aí nas filas. Fila para educação de qualidade, fila para saúde de qualidade, fila para resolução de conflitos legais com qualidade, saneamento com qualidade, recolhimento de lixo com qualidade, energia com qualidade, comunicação com qualidade. Tudo isso não existe. Estou falando no geral, para a população como um todo. Por quê? Porque a gente tem um modelo estrutural de sobrevivência que foi criado para um mundo de 1 milhão, 2, 3, 1 bilhão, 2, 3 bilhões, e o Brasil foi concebido para uma população de 30, 40, 50, hoje nós somos 200 e tantos e continuamos com o mesmo modelo. Todo esse debate político, mimimi, né, esquerda, direita, e mesmo a discussão sobre socialismo, liberalismo, tudo isso precisa ser revisto. O liberalismo precisa ser revisto. A ideia da sociedade precisa ser revista. Como a gente vê o ser humano. Nós somos uma tecnoespécie e nós criamos tecnocultura. A nossa tecnocultura hoje ficou obsoleta, ponto. Nós temos um modelo de lobo, líder alfa, validação oral escrita, e a gente precisa passar para formiga, validação, líderes contextuais, rastros, que é isso que a gente está vendo agora no Uber, no Airbnb, uma coisa muito mais flexível, né, que permitiria a gente não ter a grande crise que nós vamos ter econômica para frente. O coronavírus tem outro modelo, né? Aí tem tecnologias específicas para lidar com pandemias, né? Nos aeroportos vão ter que ter detetores de vírus, etc, etc. Como a gente criou também detetores, né? A partir dos sequestros, a partir das bombas e tal, que hoje a gente tem todo um modelo para entrar dentro de um avião, a gente vai ter isso também. O pessoal vai desenvolver, vai criar, não tem dúvida nenhuma disso, né? A velocidade que a gente vai se adaptar a isso. O problema é que a crise aguda que a gente está passando, e aí mostra, né, essa rapidez que as pessoas passaram a trabalhar em casa, a rapidez que os cursos presenciais viraram cursos online, né? Isso é uma primeira etapa, é a digitalização. O passo seguinte é a uberização, é a capacidade que a gente vai ter de quebrar essa ideia de carteira assinada, quebrar essa ideia de estabilidade no emprego, né, dos validadores centrais, de tudo isso que a gente tem hoje, dos cartórios, dos corretores, dos centralizadores, dos professores centralizados, da academia precisando passar pelos pares para aprovar os artigos, tudo isso, essas validações centrais, não tem mais sentido no mundo de 8 bilhões, não tem mais sentido. No mundo em que esses 8 bilhões, boa parte desses 8 bilhões já estão totalmente informatizados, com a cabeça já acessando informação e tudo, quer dizer, a gente está num processo de mudança. E o importante perceber que esse déficit tecnocultural, que é a crise que a gente está passando nessa civilização, que na pandemia ficou evidente, explícito, ela é resolvida na sociedade, sistemicamente pelos sapiens, através de revoluções civilizacionais que se iniciam com a chegada de uma nova mídia, que permite a gente mudar a placa-mãe, que permite a gente mudar o sistema operacional. Nova placa-mãe, digitalização, novo sistema operacional, a nova linguagem que permite a criação do Uber, Airbnb, e que vai ser difundida, disseminada e distribuída com a blockchainização, que é o segundo passo da revolução, o segundo grande passo da revolução. Então, coronavírus está explicitando, né? É o que a gente fala o seguinte: você pode não gostar dos fatos, você pode ter suas teorias todas e não gostar dos fatos,
mas os fatos adoram jantar teorias mal elaboradas no jantar. É isso que está acontecendo. Os fatos estão comendo aquelas teorias mimimi que mostravam, que falavam, que diziam, né, que dominavam, que achavam que controlavam os fatos. Os fatos são os fatos. Qual é o grande fato que a gente tem? 8 bilhões de pessoas que precisam de uma tecnocultura mais sofisticada. Brasil, 210 milhões de pessoas que precisam de uma mais do que qualquer uma tecnocultura mais sofisticada. E é para lá que a gente vai. Zonas de atração que vão criar essas inovações e as pessoas vão olhar para aquilo e dizer, para lá que eu quero ir, para lá que eu quero ir, para lá que eu quero ir. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, pessoal, hoje, dia 27 de abril, dia importantíssimo aqui para a escola. Estamos lançando a primeira edição do livro Civilização 2.0, Por que e Como... Desculpe, porque estamos sendo obrigados a imitar as formigas. Esse é o nome. Civilização 2.0, porque estamos sendo obrigados a imitar as formigas. O livro começou a ser escrito na pandemia. É um intenso trabalho. São mais de 40 dias trabalhando em cima do livro, né? Essa versão é a primeira edição, contou com a participação de várias pessoas dentro da escola, né? Com o prefácio do Gustavo Carriconde, do Resumo Cast, com o Leandro, com o Borella, com a Milene, com o Fernando, com o Renato, com todas as pessoas que vieram ajudando. Eu posso falar de várias pessoas que tiveram aí a participação ativa, entrando todo dia, comentando, etc. Papá. O livro é um desafio. São 3 partes, né? Essa é a primeira edição, são 3 partes. Primeiro, a ideia do livro como se fosse um software, um que a gente pode chamar de texto progressivo, né? Essa primeira edição ela vai ser acessada no Google Drive. Não vai ser impresso, você vai ler no Google Drive. Aonde você quiser, você vai ler no Google Drive. Então ela vai estar ali com todas as figuras que a gente criou, com todos, a gente já revisou, alguns problemas vão aparecer, como se fosse um software, alguns bugs vão aparecer, e a gente então vai já construir, a partir dessa semana, a segunda edição, né? Então a ideia é um processo igual ao software, a gente vai melhorando ao longo do tempo. Então, na primeira parte a gente faz, né, a gente inverteu o processo. Primeiro vamos falar de como a gente debate, como é que a gente encara a realidade, por que é a realidade, como é que o ser humano desenvolve narrativas individuais e coletivas. Depois, qual é a melhor forma de estudar um fenômeno, independente de qual seja o fenômeno. Então a gente está trabalhando com a epistemologia, o estudo do conhecimento. Como é que a gente discute fenômeno? E a gente fez duas análises, né? Primeiro uma análise exploratória, primeiro fazendo análises exploratórias e depois uma análise mais detalhada. E aí a gente sugere que sejam estudados fenômenos dessa maneira, qualquer fenômeno. Aí depois a gente aplica tudo isso a uma revolução civilizacional modificada, que a gente participa do princípio que a gente tem a chegada de uma nova mídia como o epicentro. Aí nós vamos ver isso na história, agradecemos aos canadenses, à Escola de Toronto, Havelock, Innes, McLuhan, Pierre Levy, e a partir deles, com aquelas bases teóricas, a gente começa a analisar a revolução civilizacional, vai para o passado, vai para a Grécia, vai para a Idade Média, faz um mergulho ali e tira o que é importante dentro dessa revolução civilizacional, um tecnofenômeno, discriminando esse tecnofenômeno de outros fenômenos sociais, e aí a partir desse momento a gente tira um extrato e com esse extrato a gente passa a analisar o digital. E aí dividindo o digital em 3 etapas que estão bem nítidas. Chegada primeiro de um novo canal, que é a digitalização. Um segundo, a chegada deste canal com uma nova linguagem, que é a uberização. E já prevendo a chegada de um novo canal, mais um novo canal, que é o blockchain, né? Com a linguagem da uberização, e a gente teria a uberização da uberização, a disseminação desse modelo, desse novo modelo de administração, que a gente diz que é o modelo parecido com a das formigas.
Então, nossa, que trabalhão. E aí a gente está com a primeira versão disponível para vocês lerem, comentarem, discutirem, conversarem, e já lançando o projeto, que eu vou colocar também hoje para vocês, já lançando o projeto do curso para você poder participar da segunda edição. A segunda edição começa hoje, exatamente hoje, em que nós vamos tentar sintetizar, melhorar a primeira edição, arrumar a partir dos comentários, das conversas, vamos arrumar, vamos ajeitar, vamos ficar mais fácil. Conceitos que podem ter ficado complicados, forma de dizer que ficaram complicadas, a gente vai melhorando, e vamos introduzir a quarta parte, que a gente vai analisar setores, impactos da civilização 2.0 nos setores. O primeiro setor que nós vamos analisar é a educação. A educação na civilização 2.0. É isso que a gente vai analisar na segunda edição. Então a segunda edição vai ser melhorada, aperfeiçoada, ajustada e com a quarta parte falando de educação. Aí depois a gente vai, talvez na terceira, já é a perspectiva, na terceira edição a gente vai introduzir a política na educação, na civilização 2.0. E assim, aos pouquinhos, em cada edição dessa, nós vamos introduzir uma nova questão, discutindo tudo, melhorando tudo e trabalhando dentro dessa perspectiva. Então, estou te convidando para você participar, comprar o livro da primeira edição ou entrar no curso e aí você já começa a trabalhar na segunda. É uma opção que você vai ter. Tá bom? As duas possibilidades estão aqui embaixo. Ou compra o livro da primeira edição ou já participa já da segunda edição, já das melhorias da segunda edição. Fica a teu critério. É isso. Boa semana para todo mundo. Paz, serenidade e criatividade. Se você ainda não está nos grupos bimodais, me manda um zap 21996086422. Vou repetir, 21996086422. Nepô, quero ser bimodal.